Boa noite, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor, que a alegria dele, que a graça e a força do Senhor te alcance nessa noite, inunde a tua vida, a tua família e o teu coração. Estamos nessa quarta-feira pedindo a Deus e orando para que Deus possa alcançar a tua casa, alcançar a tua família, ouvir a tua necessidade, ouvir aquilo que está lá no fundo do teu coração. Por isso eu te convido nessa noite, junto conosco, a entregar o coração diante de Deus e ouvir o que Ele tem para falar conosco, comigo e com você, meu irmão. Para começar esse culto, eu te convido a abrir tua Bíblia comigo no profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. E eu vou ler a partir do versículo 28. Aqui Deus está falando a respeito do profeta. E eu quero ler com vocês, meus irmãos. Isaías 40, a partir do versículo 28. Acompanhe comigo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Promessa de Deus para mim e para você. Não sei como anda a tua vida, não sei como anda a tua casa, mas uma promessa de Deus que eu quero trazer no início desse culto é que aqueles que esperam no Senhor, é a condição. Aqueles que esperam em Deus, estes têm as suas forças renovadas. Têm as suas forças como o da águia, têm as suas forças que não cansam. Isaías fala, os jovens cansam, as pessoas se cansam, mas aquele que espera em Deus, aquele que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Que a minha força e a tua força nessa noite seja renovada em Deus. Que nós possamos andar com as nossas forças renovadas, em nome de Jesus. E que Deus possa te abençoar nessa noite, mais e mais. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve.
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Tem uma palavra registrada no livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Há uma compreensão clara a partir desse texto sagrado que nós não somos donos de nada. Não temos nenhuma propriedade sobre nada. E o que temos é um grande empréstimo, porque do Senhor são todas as coisas. Somos, na verdade, mordomos do que Deus tem nos dado. Somos mordomos da família, do trabalho, do recurso que chega à nossa mesa. Nós somos mordomos da própria vida. Nem a nossa própria vida nos pertence a nós mesmos, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas nesse momento entendemos que aquilo que Deus tem nos dado existe para ser repartido, não para ser retido, em especial para repartirmos com a obra de Deus, a obra que não pode parar. A igreja tem uma missão para cumprir, tem um propósito nessa terra, e a igreja tem compromissos em função da missão que há de ser cumprida até o dia final. Nós temos um compromisso tributário enquanto instituição, mas temos compromissos de alta relevância, como compromissos sociais. Temos nosso Lar Batista, um orfanato que abriga crianças em situações de risco, de violência. Temos obras sociais também em alguns bairros da nossa cidade, somos uma mão estendida aqui nessa cidade. Temos compromissos ministeriais, missionários. Ontem mesmo conversava com um dos nossos missionários, está em Uganda, com a sua família, Rodrigo Petrelli. Podemos ali estar ouvindo um pouco do coração daquele missionário. E nós, como igreja, precisamos seguir com esta obra e continuar contribuindo, a fim de que a obra não pare. Hoje não podemos reunir no templo, não estamos podendo ter esse tempo de comunhão no nosso endereço, mas ainda assim, como igreja, continuamos com a nossa aliança firmada e o nosso compromisso estabelecido de manter a obra de Deus. E você pode contribuir. Os dados estão aí na sua tela. Você pode contribuir por meios de depósito bancário, transferência bancária, ou mesmo cartão de crédito ou débito. O importante é que, ao fazer, faça com alegria, porque Deus ama, não aquele que dá por constrangimento, ou por necessidade, ou obrigação, mas aquele que faz isto com alegria. Até porque
temos que ser gratos a um Deus que tem nos dado tudo que temos e que somos, porque dele são todas as coisas, diz a palavra de Deus, o mundo e aqueles que nele habitam. Que Deus nos abençoe, a fim de que a obra seja suprida em suas necessidades, as mais diversas, em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus podemos estar aqui mais uma vez, reunidos nessa quarta-feira à noite, para ouvirmos a voz do Senhor, meditarmos na sua palavra e pedir de todo o coração a Ele: Senhor,
Fala comigo, fala conosco, Senhor, nesse tempo de ministração às famílias, né? Onde nós teremos hoje, tratando como tema, família que crê, obedece sem ver. Durante a ministração, nós vamos estar, então, tentando compreender melhor esse tema e pedindo ao Senhor que fale conosco como família. Nós carecemos disso. Podemos confiar por completo a nossa vida e a nossa família nas mãos de Deus. Ele não falha no seu cuidado para conosco. Mas isso não significa que nós não passaremos por perdas e tribulações. Teremos perdas, nós passaremos por dificuldades. Mas significa que, independente, nós podemos nele confiar. Certa vez, chamado Jó, num momento em que Jó tinha colocado alguns questionamentos, Deus então remete a Jó a seguinte pergunta: por acaso sabes tu como Deus opera? Jó confiava em Deus, mesmo não entendendo os porquês de algumas coisas que estavam acontecendo com ele, trazendo tanta dor, tanta morte, tanta dificuldade. Jó, independente de qualquer coisa, confiava em Deus. E no final, ele foi plenamente restituído em tudo, inclusive na sua família. Porque para Deus não há impossíveis em todas as coisas. E o agir na vida de Jó foi um agir sobrenatural. E esse agir sobrenatural de Deus não pode ser compreendido pela mente humana. A multiforme graça de Deus também alcançou uma família em Jerusalém, que tinha um filho cego de nascença. O Evangelho de 2 João, no seu capítulo 9, vai nos trazer esse fato. Vamos ler os versículos de 1 a 9, onde diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? E uns diziam: é este. E outros diziam: parece-se com ele. Mas o que era cego dizia: sou eu. Até aqui, vamos ter um momento de oração ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nos inclinamos diante da Tua palavra com toda reverência e dependência de Ti mesmo, pedindo ao Senhor que fale, Senhor Deus, conosco. Nos ensina, Senhor. Mais do que nunca, esse tem sido um tempo em que as famílias, Senhor, estão, Senhor Deus, carentes, necessitadas de uma palavra de vida e de vida eterna que somente o Senhor tem para nos dar. Por isso, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, completamente dependentes de Ti, te pedindo, em nome de Jesus, fala, Senhor, fala conosco, fala com as famílias que estão ouvindo essa palavra agora, porque não é palavra de homem, é a palavra do Deus vivo e todo-poderoso, em nome de Jesus. Amém. Às vezes, falando em família e olhando para esse texto, parece passar meio despercebido, assim, essa relação desse texto com família.
Esse texto aqui vai narrar, conforme nós lemos, a condição de um homem que é cego desde a sua nascença. Ele nunca viu a luz do sol, ele nunca viu a beleza da natureza ao seu redor, ele nunca viu a face do seu pai e da sua mãe. Imagina, pensa no que é isso. Nascer cego e ter toda uma vida, e o texto fala que ele já era homem feito aqui, já era adulto, né? E a única condição que ele tinha ali era realmente de estar pedindo esmolas. Nós podemos notar então que essa cegueira de nascença levou esse homem a viver uma vida à margem da sociedade. Nós que enxergamos e temos aí essa habilidade dada por Deus, sabemos quando é difícil, quando alguma coisa cai nos nossos olhos e dificulta com que a gente possa enxergar normalmente. Essa condição aqui, dessa deficiência desse homem, trouxe para ele algumas situações que ele carregava em sua vida. Por exemplo, para a cultura dessa época, ele ter essa doença era como se fosse uma maldição. Os discípulos, inclusive, perguntam a Jesus: Mestre, Rabi, quem pecou? É ele? Foi ele quem pecou? Foram seus pais? É alguma coisa que veio da herança dos pais e acabou caindo sobre ele? E ele está pagando por alguma coisa? Então existia essa cultura, né? Não era bem visto, né? Outra coisa que nós podemos imaginar, olhando para esse texto, é que essa condição, desde criança, hoje se fala em bullying, né? Imagine essa criança crescendo num cenário completamente cego, no meio de outras crianças correndo e brincando, e essa criança talvez não pudesse fazer isso exatamente por causa dessa limitação tão grande que ela tinha. Ela não enxergava. E ela foi crescendo então, e quando chegou no momento talvez de ir para a sociedade, trabalhar, produzir para a sociedade, esse homem então não tinha condição de produzir para a sociedade. Imagina como era a autoestima dele, muito baixa provavelmente, né? Mendigando e inútil para a sociedade. Ou seja, para a sociedade era um estorvo, estava descartado, não servia. O que ele ia produzir para a sociedade? E olhando para a situação desse homem, a olhos humanos, seria uma situação em que o veredito poderia ser então uma situação que não haveria solução, então. Humanamente falando, não tinha solução. O que ia se fazer com a pessoa nessa condição? Imagine ainda, quando ele nasceu, os vizinhos, olha, nasceu uma criança do casal aqui, o nosso vizinho, só que tem uma questão, ela é cega. Então cria toda aquela situação de se imaginar, olha, que bom, nasceu, mas tem um problema, tem um defeito, né? E imagina o coração desse pai, dessa mãe também. Mas o texto fala que a vida seguiu, esse homem cresceu, e de repente ele estava pedindo esmola, e olha só o que diz aqui no versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. É maravilhoso quando nós nos colocamos com esse temor diante da palavra de Deus, pedindo para, como o salmista registra no Salmo 119, no capítulo 18, onde ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Percebe que quando o salmista pede isso, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, nós podemos nos colocar diante da palavra do Senhor, quando esse versículo 1 diz que Jesus passava por ali e dirigiu o seu olhar para aquele homem que era cego desde a sua nascença, desde criança, desde quando nasceu, nunca viu a luz do sol. O Senhor Jesus então lança o olhar para aquele homem. Irmãos, você que me ouve, eu quero aqui já nesse ponto, fazer uma pequena aplicação aqui, e nós vamos continuar já. Guarde essa informação. O olhar de Jesus
alcança também a sua família. O olhar de Jesus para esse homem iria provocar uma mudança e uma transformação extraordinária, que iria mais à frente causar muitos questionamentos. As pessoas não iriam entender como é que é isso, não é possível. Mas o olhar dele estava sendo lançado sobre aquele homem, o olhar do mestre, e é o mesmo olhar que hoje o Senhor alcança a tua família, a tua casa, o teu lar, a tua vida. Esse é o mesmo Jesus. Ele não mudou. Ele não está alheio aos problemas que nós temos enfrentado, que você tem enfrentado dentro da tua casa. Ele não está alheio às dificuldades. Ele não está alheio aos traumas. Se nós formos tentar imaginar quanta situação esse homem passou até aquela fase da sua vida, tendo essa marca, né, esse estigma, é um cego. Tem alguma coisa de errado, uma maldição pesa sobre ele. E só resta para ele pedir esmola. Senta aí e pede esmola, porque é o que te resta. Mas quando Jesus lança o olhar sobre ele, algo diferente vai acontecer na vida desse homem. Porque Jesus tem uma preocupação, e a preocupação de Jesus não é coletiva, ela é individual. Sabe por quê? O Senhor conhece individualmente cada um de nós, como conhecia aqui esse homem, que tinha essa situação, que o limitava tanto, e que o colocava de maneira muito humilhante à margem da sociedade. Eu quero ainda pensar com você uma outra parte aqui, que está no versículo 6, tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. Vamos pensar um pouco nessa passagem. Esse texto é muito rico. Tem muitas coisas que nós podemos explorar aqui, pedindo a direção a Deus e Deus falando conosco, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui. Nesse ponto específico do versículo 6, nós vemos que aquele homem que a sociedade descartou, Jesus se aproximou. Olha que coisa linda isso. Jesus não faz acepção de pessoas. E nesse ponto eu quero também voltar novamente e pincelar uma pequena aplicação para mais tarde nós voltarmos aqui. Promova no seu lar a unidade e não a separação, não o sectarismo. A sociedade colocou aquele homem à margem, mas Jesus demonstra esse amor se aproximando dele. Percebe na palavra de Deus como várias vezes nós vemos exemplo de Jesus se aproximando, e ele não fazia acepção de pessoas, porque ele se aproximou de doutores da lei, ele se aproximou de homens, pessoas ricos, jovens ricos, ele se aproximou de leprosos, ladrões, ele se aproximou de prostitutas, ele se aproximou de pessoas que eram tidas como a margem, a escória da sociedade, e toda vez que Jesus se aproximou dessas pessoas, sempre deixou marca de vida, e não de morte, porque ele veio com esse propósito, para dar vida, e vida em abundância. Que maravilhoso é ouvir de Jesus a sua palavra, e esse testemunho que ele preparou dentro da sua palavra para deixar para o nosso conhecimento, aonde vemos ele se aproximar deste homem, que não tinha expectativa nenhuma de mudança, de melhora para a sua vida. E Jesus se aproxima dele, e nós podemos até tentar imaginar o que se passou na cabeça desse homem cego, quando ele percebe que alguém encosta a mão no rosto dele e começa a passar alguma coisa no rosto dele. Começa a passar um lodo. Jesus, o texto fala que Jesus fez um lodo e com a sua saliva, e começou como oleiro santo de Deus, né? Começou a passar no rosto daquele cego, como que fabricando olhos para ele, dando olhos para ele ali. Mas o texto não diz isso, o texto diz que ele passou
aquele lodo nos olhos daquele homem que era cego. Ele estava à margem, Jesus se aproxima e começa algo completamente inexplicável. Por isso aquele comentário que nós fizemos no começo dessa meditação, quando Deus fala com Jó, por acaso sabe tu como Deus opera? Deus tem maneiras de operar extraordinárias que a mente humana não pode compreender. E aqui foi mais uma vez a ação extraordinária do Senhor Jesus. Ele que curou aqui nós vamos ler aqui 3 passagens, onde ele vai curar pessoas cegas. A palavra de Deus nos manda, e ele em cada uma das situações, ele agiu de uma forma diferente, porque esse é o Deus que sempre traz novidade de vida para quem vive e para quem o busca. Viver em Jesus é viver em novidade de vida. Eu quero ainda pensar com você, falamos primeiramente que o cego foi alcançado pelo olhar de Jesus. E que esse mesmo olhar de Jesus alcança a sua casa, a sua família. Falamos ainda que a sociedade descartou aquele homem, mas Jesus se aproximou dele e promoveu então essa unidade. E nós devemos tomar o cuidado de estar promovendo dentro do nosso lar, na nossa casa, também esse ambiente de unidade e não de separação. E eu quero pensar ainda com você agora, o versículo 7, onde diz assim, e disse-lhe, aqui é o Senhor Jesus falando, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou-se e voltou vendo. Mesmo sem ver, ele obedeceu. E aqui eu quero enfatizar novamente o tema desta mensagem. Família que crê, obedece sem ver. E isso implica fé. Eu preciso crer. Este homem nunca tinha enxergado. E aqui eu quero fazer um exercício com você. Pensa, ele nunca tinha visto a luz do sol. E o texto fala que ele volta vendo. Ele viu o sol, ele viu as pessoas que estavam à sua volta. Ele pôde ver o mar, ele pôde ver pela primeira vez a face do seu pai e da sua mãe. Ele pôde ver os vizinhos, que talvez ele ouvia tantas vezes a voz, mas não podia ver, não sabia como era o semblante desses vizinhos. E mesmo das pessoas que algum tempo ou em algum momento deram alguma esmola para ele, e com certeza o conheciam dali, daquela região. E esse homem então começou a ver, e ele volta então, não mais talvez conduzido pela multidão, que alguém pode pensar assim, mas como Jesus falou para ele, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Como é que ele foi? A gente pode tentar imaginar, talvez aquelas pessoas ali vendo o que estava acontecendo, até conduzindo ele. E vamos ver se isso, o que é isso que Jesus está fazendo? E passou lama nos olhos dele, e ele estava querendo ir, e ele foi, ele obedeceu de pronto. E de repente as pessoas o ajudaram a chegar ali, ele foi e lavou-se. O texto diz, ele voltou vendo. Que mudança radical. Podemos dizer de Deus, agindo, mudando a história de um homem radicalmente. Porque agora ele não ia mais ser tratado como uma pessoa que dependia de esmolas, como o cego, como o deficiente. Mas Deus entrou na história dele para mudar, e mudar de uma maneira extraordinária, e nenhum homem poderia explicar. Aqui eu pensar com você 3 pontos aqui dentro desse versículo em que nós lemos agora. Esse homem, ele obedeceu sem ver.
mas ele voltou vendo. Ele ainda não tinha visto a Jesus. Mas mesmo antes do milagre ser operado na vida dele, ele resolveu obedecer, mesmo sem ver. Você ainda não está vendo, mas vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele obedeceu. E o texto diz que ele voltou vendo. Mais à frente nós vamos ver que esse homem que obedeceu sem ver, ele também deu testemunho sem ver. Olha rapidamente comigo o versículo 17, acompanhe na sua Bíblia aí. Versículo 17 do capítulo 9 de João. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que lhe abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os fariseus já tinham interrogado, já estavam interrogando esse homem há algum tempo. E pediram para ele contar a história. Escuta, como é que você fala aí que você é cego? Como é que você está enxergando? Ele falou, eu não sei, eu só sei que era cego e agora eu vejo. Mas quem foi? Não sei. Eu não sei quem foi. Mas o que você diz dele? Para mim é profeta. E os fariseus falam, não, dá glória a Deus, esse homem é pecador. E ele vai dizer, olha, se era pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Olha que extraordinário isso. Primeiro ele obedece sem ver. E depois ele dá testemunho também sem ver, sem conhecer. Mas por ter experimentado esse poder, essa mudança transformadora do Senhor Jesus na vida dele. Ainda que ele ainda não soubesse quem operara esse milagre na vida dele. E a coisa aqui na continuação dos versículos seguintes vai ser de tal ordem que esse homem que era cego, mas que ainda estava sendo tratado como se fosse, porque se você observar o versículo 17, olha como ele se dirige a ele. Tomaram, pois, a dizer ao cego. Ora, ele não estava mais cego, ele já estava vendo, mas aqui ainda estavam tratando ele como se fosse cego. E aqui a continuação dos versículos vai mostrar que esse homem, que acabara de estar ali, naquela nova condição, página virada da sua vida. Um novo tempo estava se iniciando, uma nova vida, numa nova condição, numa condição aonde Jesus entrou em cena na sua vida e trouxe algo que ninguém poderia imaginar para a vida de um homem que tinha nascido cego e começou a ver. E tal mudança foi de tal ordem, como falamos, ele obedeceu sem ver. Deu testemunho de Jesus sem ver e sem saber que era ele. E um outro ponto vai estar no versículo 34, que mesmo antes de começar a frequentar a sinagoga, ele foi expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga era algo muito sério, as pessoas levavam muito a sério. Tanto é que o pai e a mãe desse homem, quando foram chamados para dar testemunho, esse é filho de vocês? Sim. E como é que ele está vendo? Olha, é nosso filho, ele nasceu cego, e isso a gente confirma para vocês. Agora, como ele está vendo, isso aí a gente não sabe. Pergunta para ele, ele já tem idade suficiente para responder por si próprio. Porque os próprios pais desse homem tinham receio de serem expulsos da sinagoga. E esse homem aqui, que experimentou essa mudança em Cristo Jesus, não estava preocupado com isso. A gente não viu preocupação. Você não vê essa preocupação aqui. E o versículo 34, então, vai dizer, responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Porque alguns versículos antes aqui, esse homem que era cego começou a falar das maravilhas de Jesus. E começou a deixar aqui esses doutores da lei meio que em pânico, em choque. E o final do versículo 34 vai dizer que eles expulsaram esse homem da sinagoga.
Como nós falamos agora há pouco, a vida em Cristo é um viver em novidade de vida. E esse homem passou a viver essa novidade de vida, e uma novidade de vida que iria impactar não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa de tudo isso que nós falamos até agora e vimos aqui na Sagrada Escritura, e que é louvável, nós damos glórias a Deus por isso, porque é maravilhoso ver a ação de Deus na vida desse homem e a mudança que aconteceu. Mas o suprassumo de toda essa passagem, ela está no versículo 38, que eu gostaria que você pudesse acompanhar aí. Vamos ler a partir do versículo 35, para termos um contexto mais amplo. Jesus ouviu que o tinha expulsado, ele tinha acabado de ser expulso da sinagoga. E encontrando ele, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é ele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. É maravilhoso ver a maneira com que a ação e o poder da palavra de Deus se fez presente aqui na vida desse homem e o transformou de tal maneira para nós presenciarmos o maior milagre que acontece aqui nesse texto. O maior milagre não foi ele ter a sua visão restaurada, ou ter dado, porque ele não tinha, ele nunca tinha enxergado. Claro, é algo tremendo, maravilhoso, é milagre de Deus. Mas esse não é o maior milagre que vemos aqui. O maior milagre que nós vemos aqui é exatamente esse homem, que estava numa situação tão ruim, no momento em que ele sabe quem foi que operou essa maravilha na vida dele, ele diz assim, o texto diz assim, que ele creu em Jesus, ele chama Jesus de seu Senhor, e ele o adora. Ele crê em Jesus, ele o chama Jesus de seu Senhor, e ele se prostra para adorar a esse que a partir de então, ele passa a conhecer e fala: é meu Senhor, é meu Salvador. Se ele já estava dando testemunho antes de saber tudo isso, nós podemos imaginar, vamos tentar imaginar qual foi a atitude desse homem a partir de então. Imaginem como ele então passou a testificar e a falar deste que mudou completamente a sua vida. Eu quero finalizar essa meditação na palavra do Senhor, trazendo aqui alguns pensamentos acerca e aplicação acerca desse texto que nós acabamos de ler, e aplicando diretamente para a minha e a tua família. Esse Deus que operou o maior milagre na vida desse homem que era cego, é o Deus que está pronto a operar também esse maior milagre na tua família, na tua vida, na minha vida. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Por isso eu quero te convidar a refletir comigo nessa tempo final dessa meditação, para que nós possamos pensar: temos realmente uma família que crê em Jesus, e crê em Jesus é a despeito de qualquer coisa que possam falar. A minha fé não está baseada em outra coisa, a minha fé está baseada nele, Senhor, Salvador, que deu a vida, que tem plano de bem, não de mal, que tem declarado para nós qual é o caminho, ele não nos deixa perdido, e ele que lança o olhar para a nossa família e alcança a nossa família. Ele sabe aí agora exatamente dentro da sua casa, onde você está agora,
Ele conhece qual é a circunstância. Ele lança o olhar sobre você, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Ele sabe como está o seu coração. Ele não está alheio a isso, ele conhece. Agora, o que ele quer ouvir de nós, e ele está pronto a operar todos esses milagres segundo a boa e soberana vontade dele, mas ele quer, em primeiro lugar, operar o maior de todos os milagres, que é ter uma família, ouvir de mim, da minha família, da tua família. Nós cremos em ti, Jesus. Será que você pode repetir isso aí agora, se você estiver sozinho ou com sua família, e dizer assim: eu creio em ti, Jesus. Depois, uma família que o chama de Senhor. Chamar de Senhor significa que Ele é o dono. Chamar de Senhor significa que Ele é soberano na minha vida. Chamar de Senhor é pegar o controle remoto da minha vida, entregar na mão do Senhor e falar: Senhor, toma a direção, porque às vezes eu faço escolhas que eu me arrebento todo, decisões erradas, escolhas desastrosas, Senhor. Me ajuda, toma o controle da minha vida e me ajuda a seguir. Toma o controle da minha família e ajuda a minha família a seguir. Isso é ser Senhor. Você pode também dizer, como eu vou dizer agora: Senhor, seja Senhor soberano na minha família, na minha vida. Reina, Senhor. Reina, Senhor, na minha família. E mais um ponto: uma família que adora, tem prazer em adorar. Uma família que se inclina diante do Senhor e diz: só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ele está pronto, segundo a sua vontade, que é soberana, e conhece cada necessidade, a fazer aquilo que lhe apraz, nos ajudar, nos socorrer. Mas tudo isso aqui é temporal, é passageiro. Eu quero finalizar falando que nós possamos ser também uma família que dá testemunho alegremente em todo tempo desse em quem nós cremos que é Jesus Senhor e que adoramos em todo tempo. E meditando, para finalizar, no 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos em trevas, e esse Deus nos deu vida. Estávamos cegos espiritualmente, e Ele nos chamou para a sua luz. Glória a Deus por isso. Ele não quer que a minha e a tua casa andem em trevas. Ele tem nos chamado para a sua maravilhosa luz. Andemos, pois, na luz de Jesus, adorando, chamando em todo o tempo de nosso Senhor e Salvador, e não nos esquecendo em todo o tempo que a minha vida, a tua vida, é um livro que as pessoas aí no mundo estão lendo, e que elas possam ler em nós: Jesus Cristo é o Senhor da minha família, da minha casa. Nele eu confio. Não importa a circunstância, Ele tem um tempo, um socorro bem presente. Eu gostaria de orar agora para finalizarmos. Eu gostaria que nessa oração você colocasse aí diante do Senhor: qual é a tua necessidade? Qual é a área que está em escuridão? Qual é a área que você não está conseguindo enxergar, avançar na tua vida? Qual é a área que tem sido essa dificuldade que te impede de ver a Jesus como Senhor e Salvador? Nós vamos orar agora.
Coloque aí onde você está esse pedido diante do Senhor. Mas, principalmente, se você ainda não conhece a Cristo Jesus, não teve essa experiência com Ele, e às vezes você está entre uma família que todos já conhecem a Jesus, estão caminhando na direção de Jesus, estão andando com Jesus, mas talvez você, mesmo pertencendo a essa família, ainda não tomou essa decisão. Tome essa decisão. Fale com o Senhor Jesus aí no teu coração. Peça perdão a Ele dos teus pecados e peça para Ele te dar essa nova vida. Que esse homem que era cego e passou a ver e passou a andar com Jesus. Vamos orar. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus eu te agradeço pela maneira extraordinária, Senhor, que o Senhor sempre fala. A tua palavra é poderosa, viva e eficaz. Transforma histórias, Senhor, cura traumas, muda circunstâncias, opera milagres, Senhor. E o maior milagre, Senhor, da qual nós precisamos e que o Senhor já tem provido para nós, é nascermos de novo para a tua honra e glória. Nesses dias, Senhor Deus, e nessa quarta-feira que já está por se findar, olha agora, meu Deus, cada família que ora junto comigo, Senhor. Lança o teu olhar sobre cada família, em nome de Jesus. Visita ali cada circunstância, meu Senhor. Visita as famílias que estão de luto. Visita as famílias, Senhor Deus. Visita cada filho, cada pai, cada mãe, Senhor. Os parentes, Pai. Cada pedido que tem sido colocado, que não são poucos. Mas, Senhor, que o teu maior milagre possa ser, Senhor Deus, encontrado em cada uma dessas famílias. Salva, Senhor. Salva, Senhor Deus, esposas. Salva maridos. Salva filhos, Senhor. Dá-nos este coração pastoreável, obediente à voz do Mestre. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo. Sabemos, Senhor, que confiado em Ti, não importa a circunstância, não nos faltará pão, não nos faltará perdão nem proteção. Mas em primeiro lugar, encontra em nós adoração. Adoração a Ti, o único Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue falando ao teu coração. Não deixe de orar, de buscar a Deus. Nessa quarta-feira aí que está chegando ao final. Tira um tempo para falar com Deus a sós. Fecha a porta do teu quarto. Vai falar com Deus. E você será ainda mais abençoado dessa maneira particular, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, irmão, irmã, amigo, amiga, e até uma próxima vez, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Amém.